Olá, sou Dave Bennett. Em 1983, eu era o engenheiro-chefe de um navio de pesquisa e era um jovem impulsivo. Eu estava muito movido pelo ego e era egocêntrico. E posso dizer honestamente que era assim que eu era. Uma noite, estávamos tentando entrar no porto quando o capitão do porto não nos deixou entrar, porque havia ondas de 25 a 30 pés quebrando no quebra-mar. Então, era perigoso demais tentar navegar até o porto. Estávamos a cerca de 2 milhas da costa, simplesmente esperando ali, mas alguns membros da equipe precisavam chegar ao aeroporto às 10 horas. Então, decidimos colocar um bote inflável na água para transportá-los ao porto. Sabem, aquela embarcação pode aguentar bastante e a usamos para recuperar nossos submarinos. Mas naquela noite estávamos avaliando um novo submarino, então não tínhamos uma tripulação completa a bordo. Tínhamos um contramestre que poderia manejar o bote, mas ele não conhecia o porto. Então, o capitão me pediu para acompanhá-lo e ajudar na navegação. Colocamos o bote na água e começamos a nos dirigir para a praia. Isso também foi à noite, então a única referência que tínhamos era a boia do porto e a costa estava iluminada. Mas estava tempestuoso, muito tempestuoso. Sabem, ondas de 25 a 30 pés. Assim, subíamos o topo de uma onda, tentávamos localizar a boia do porto e então descíamos, subindo na próxima onda. Fizemos isso repetidamente, mas depois de um tempo, não conseguimos mais encontrar a boia do porto. A perdemos de vista. Então decidimos que, no pior dos casos, se entrássemos e não fosse o porto, faríamos um pouso na praia. Começamos a nos dirigir para a praia e a próxima coisa que sabemos é que nos lançamos diretamente de uma onda que havia chegado ao seu pico. Nós saltamos direto dela. Até pegamos um pouco de ar e assim que tocamos na água, gritei para o contramestre dar a volta, porque estávamos muito mais seguros em alto mar. Estávamos em um lugar ruim justo quando à volta, olhei para cima e lá estava a próxima. Veio direto sobre nós. Quando veio, dobrou o bote ao meio. Eu estava na proa, tentando navegar. O resto dos rapazes éramos cerca de 5 pessoas no barco, naquele momento. Estavam atrás de mim, mas fui catapultado ao mar. Encontrei-me simplesmente me segurando, porque fui levado muito fundo. E estava sendo virado e sacudido como um boneco de pano. Haviam perdido totalmente a noção de onde estava a superfície. Tive a presença de espírito. Sou mergulhador comercial, então me sinto muito confortável na água. Mas tive a presença de espírito de não tentar nadar, mas de deixar que o colete salva-vidas me levasse à superfície. Simplesmente me segurava tentando me proteger. E estava sendo virado e sacudido, eventualmente. Sabem, você só consegue prender a respiração por tanto tempo. Como mergulhador comercial, somos treinados para entender e reconhecer a privação de oxigênio. Então, quando comecei a sentir aqueles sintomas iniciais de euforia, tontura e coisas assim, comecei a pensar: uau, meu seguro de vida está pago, minha esposa deve estar bem cuidada, coisas assim. Porque sabia que só poderia prender a respiração um pouco mais. Mas, eventualmente, a euforia simplesmente toma conta e você apenas respira. Houve uma fração de segundo de um pouco de ardor, mas então... Conversei com outras pessoas que se afogaram e disseram o mesmo, que é muito instantâneo, que deixam seus corpos. Então me encontrei nesta escuridão absoluta, nesta escuridão total. Parecia como se não houvesse nada, mas ao mesmo tempo incluía tudo. É difícil descrever isso, mas eu acabara de morrer. Esta morte violenta em um mar agitado e, de repente, estou em um lugar pacífico. Sim,
É absolutamente escuro, mas é calmo. É pacífico. Estou confortável. O oceano naquele momento estava muito frio e então não sinto mais frio. E está absolutamente silencioso. Então, estou curioso. O que está acontecendo? Isso está muito além de qualquer coisa no meu treinamento. Mas vi luz. Vi uma pequena luz e comecei a me mover em direção a ela. À medida que me aproximava, aquela luz parecia ser milhões e milhões. Uma quantidade infinita de fragmentos de luz, e todos se moviam mais ou menos em uníssono. Vocês sabem como pareceria um bando de pássaros migratórios? Sabem como de repente todos mudam de direção ao mesmo tempo? Bem, esses fragmentos de luz estavam como dançando. Assim, simplesmente se moviam e eram multicoloridos. Flores. Era simplesmente belo. A luz que irradiavam, à medida que me aproximava, comecei a sentir essas ondas de amor. Senti como se estivesse sendo acolhido neste caloroso abraço de amor e estava simplesmente espantado, simplesmente impressionado com tudo isso. Tentei me olhar, sabem, porque senti que estava simplesmente suspenso em tudo isso, movendo-me em direção a essa luz. Mas tentei me ver e foi um pouco engraçado, porque percebi que não tinha cabeça, não tinha olhos, mas tinha visão e podia simplesmente direcionar meu olhar para onde quisesse. Eu podia ver que estava fazendo a transição para um fragmento de luz, para uma dessas luzes. E então, quando chegamos bem perto, 3 fragmentos se separaram e começaram a vir em minha direção. Eles me estavam dando as boas-vindas em casa, e não posso expressar o quão espantado e quão humilde me senti ao ser recebido em casa por esses 3 seres. Venho de uma família muito disfuncional. Fui jogado de uma família para outra, sabem. Minha mãe biológica, realmente tentou, mas ela simplesmente fez o melhor que pôde. Mas tive uma relação muito disfuncional em relação à família. Então, de repente, sentir que essa é minha família. Eu os chamo de minha família de almas. E, eventualmente, uma dúzia desses seres de luz começou a me cumprimentar e me dar as boas-vindas em casa. Foi muito emocionante para mim. Mas então nos comunicamos, não da maneira como estamos nos comunicando. Sabem, verbalmente, era simplesmente um saber. De repente, soube que iríamos nos mover mais profundamente em direção à luz, para essa área que era mais, como uma esfera, era absolutamente linda. E então, dentro dessa gigantesca bolha, começamos a reviver minha vida. E quando digo nós, me refiro à minha família de almas e a mim. Estávamos revivendo minha vida, mas não apenas da minha perspectiva, mas da perspectiva de todos com quem alguma vez interagi. Era como se minha consciência se fragmentasse nessas múltiplas correntes de consciência. Uau, falando de alucinação, estava simplesmente impressionado com tudo. Mas então, comecei a prestar atenção em alguns detalhes e notei que algumas das coisas das quais meu ego se orgulhava muito, como ter me tornado o engenheiro-chefe de um navio de pesquisa, no meio dos meus 20 anos, estava muito orgulhoso disso. Mas, na revisão da vida, isso não tinha tanta importância. No entanto, sempre que eu fazia algo com uma conexão sincera ou com intenção amorosa, isso criava algumas das maiores ondas, e então eu era uma espécie de jovem impetuoso nesta vida. E minha filosofia era: você abre seu caminho pela vida. Então, de repente, ver sua vida dessa maneira era um pouco. Acho que poderia dizer que me sentia envergonhado por eles precisarem ver algumas das partes mais desagradáveis da minha vida, onde eu simplesmente era cruel. Mas eles não me julgaram, não sabe? Eles estavam apenas animados em estar ali, em me amar
me apoiar e me ajudar a superar essa experiência da minha vida. Então, revisamos minha vida e chegamos a esse limiar, essa área que não tinha nenhuma referência à vida que eu havia vivido. Eu estava um pouco desorientado, mas minha família de almas simplesmente me amava. Eles me impulsionaram com amor e começamos a descer por o que parecia um corredor. Enquanto tudo na revisão de vida era absolutamente cristalino assim que cruzamos aquele limiar, era como olhar por um corredor. Tudo no centro do corredor estava claro, mas na periferia, bem, qualquer ângulo que quisessem tomar estava um pouco fora de foco. Eu interpretei que a parte fora de foco é nosso livre-arbítrio, que podemos ir por aqui, se quisermos, mas devido ao núcleo que nos demos nesta vida, seremos guiados de volta a ele. Mas como chegamos lá? É o nosso livre-arbítrio. Então, podemos curvar para frente e para trás. Gosto de dizer que podemos espremer o suco da vida e aproveitar todas as reviravoltas. Eventualmente, cheguei a um ponto em que a própria luz me falou. Então, aquela quantidade infinita de fragmentos de luz, em uníssono, falou e disse: "Este não é o seu tempo. Você deve voltar." E eu disse: "De jeito nenhum. De jeito nenhum. Sei que aquele corpo está quebrado. Não tenho desejos de voltar a ele. Apenas me parecia frio. Aquele corpo parecia frio. E a vida é difícil." Eu discuti com o que percebi como Deus e disse: "Sabe, tenho uma família que nunca soube que tinha. Sinto um amor como nunca havia sentido antes. E aquele corpo é simplesmente... Não desejo voltar àquele corpo quebrado." E então a luz falou mais uma vez com aquela voz amorosa e paternal que simplesmente ressoa com você. Ela disse: "Você deve voltar. Tem um propósito. E você..." Sabe, quando estamos do outro lado, temos aquela consciência expansiva. É como se, gosto de dizer, fôssemos conectados a todas as almas que já foram e a todas as almas que algum dia serão. Então, aquela imensa consciência coletiva está disponível para nós. Assim, quando ouvi aquela palavra, propósito, da luz, simplesmente ressoou com meu ser, com minha essência. E com essa compreensão cheguei a aceitá-lo. Foi simples, foi eficiente, e então, assim que cheguei à aceitação, me encontrei fora do meu corpo. Meu corpo ainda estava sendo lançado e sacudido no oceano, mas não estava subindo à superfície. Mas, eventualmente, alguns dos destroços do zodíaco, e especificamente a balsa, se enrolaram ao redor do meu braço. De repente, uma série de ondas bateu e levantou o zodíaco. Quando isso aconteceu, apertou aquela linha ao redor do meu braço. Realmente deslocou meu ombro e me trouxe à superfície. Estou observando isso e durante todo o tempo que estou vendo isso, estou pensando em como a enormidade de mim, esse ser de luz, vai caber naquele pequeno corpo denso. Então estava refletindo sobre isso e uma outra série de ondas começou a bater. Quando isso aconteceu, meu corpo ficou enredado com todos os destroços. Fui jogado contra aqueles restos e as ondas simplesmente me atingiam. Empurrou um pouco de água salgada para cima e naquele momento foi quando minha família de almas me deu um empurrão suave e simplesmente voltei para o meu corpo. Bem, estou tentando expelir a água salgada. Estou pensando, uau, sabe? Porque quando voltamos estamos meio aqui, meio lá. Estou tentando lembrar o propósito. Estou pensando, propósito, propósito, propósito. Durante todo o tempo estou lutando para me manter na superfície. Sabe, meus instintos de sobrevivência foram ativados, mas estava tentando me manter em pé na superfície. Ainda sentia que estava meio aqui, meio lá, e tinha um pouco daquela consciência expansiva disponível para mim. De repente, percebi que havia um problema com meu colete salva-vidas. Quando o desabotoei,
Era um velho colete da Segunda Guerra Mundial que parecia uma grande almofada laranja inflada. Ele havia se deteriorado, e então o que restava dele estava todo ensopado de água salgada. Então realmente estava me pesando. Quando me desfiz do colete salva-vidas, consegui me manter mais na superfície, especialmente depois que tirei as botas com ponta de aço. Enfim, consegui me manter na superfície e meus companheiros, que estavam no barco comigo, estavam segurando uma lanterna e procurando-o. Graças a Deus, porque não conseguia falar muito bem depois de ter respirado toda aquela água salgada. Então, me encontraram e depois nadamos a última milha até a costa. Foi uma noite difícil. Assim que chegamos à costa, voltamos. Eu estava com hipotermia, em choque com certeza, mas estava consciente. Ao mesmo tempo, parece contraditório. Mas era realmente meu estado de espírito naquele momento. Fizemos os primeiros socorros na costa. Assim que chegamos lá, me colocaram o ombro e o polegar de volta no lugar. Encontramos o caminho de volta ao porto e fomos para casa. Tentei contar à minha esposa na época, minha primeira esposa, que tive essa experiência. Ou que morri. Essas foram as palavras que disse. Querida, acho que morri. E isso a aterrorizou, a deixou muito assustada. Então, senti que realmente não podia compartilhar isso com ela. Meus colegas e eu, porque fazíamos exploração subaquática, colocávamos a vida de cada um nas mãos dos outros todos os dias. A morte era uma espécie de assunto tabu, não era algo sobre o qual falávamos. Então, realmente senti que não podia compartilhar isso com ninguém e estava pensando. Uau, o que aconteceu lá? Mas, de repente, após a experiência, quando olhava nos olhos de alguém, podia ver sua luz. Podia ver aquele fragmento de luz dentro dele. Parece muito intrusivo. Foi muito difícil para mim, porque novamente eu era um desses jovens impulsivos, estava na sua cara, olho no olho, sabe? Quando tínhamos uma conversa e, de repente, não consegui fazer isso, porque olhava nos olhos deles e via seu fragmento de luz. Então sentia como se estivesse invadindo, como se não devesse, a menos que tivesse permissão, ver aquela essência de você. Sabe, a menos que você me dê permissão, eu não deveria poder ver isso. Foi difícil olhar as pessoas nos olhos imediatamente ao voltar. Também comecei a ver o que chamava de energias da força vital. Sabe, comecei a ver auras, mas as chamava de energias da força vital porque não sabia o que. Nunca tinha ouvido o termo aura. Sabe, porque eu era engenheiro. Vivi minha vida para ver. E então, simplesmente, não estava sintonizado com muitas coisas. Então, tudo isso realmente me assustou. Eu queria toda a minha vida de volta. Não sei, ver as auras das palmeiras no sul da Califórnia era como, uau, olhem! E voltamos à costa no dia seguinte e podia sentir a terra respirando. A tempestade estava diminuindo, mas ainda era um mar agitado. Eu podia olhar para fora e simplesmente sentia. A terra respirando foi uma experiência incrível. Mas eu não sabia como lidar com isso. Não tinha ninguém com quem conversar. Então tentei reprimir meus sentimentos. Mas as 3 coisas que eu conseguia aceitar eram aquela revisão de vida e o amor. Eram tão reais. Não me deixavam em paz. Quero dizer, eu queria afastá-las. Queria guardá-las no fundo da minha mente, em algum lugar, envolvê-las com fita adesiva e colocar uma grande placa dizendo, não toque, e simplesmente deixá-las ali. Mas a experiência não permite que você faça isso. Então, isso realmente me assustou. Não tentei suprimir o máximo possível. O que fiz, no entanto, foi pensar, bem, posso pegar os elementos que realmente tinham significado,
um significado mais profundo para mim. E o primeiro foi o que eu chamo de aceitação, porque aos 20 e poucos anos, conhecer quem você realmente é, tendo visto aquela revisão de vida, te dá uma boa compreensão de quem você é. E eu não gostei do que vi. Muitas das coisas que vi lá eram partes de mim que eu gostava, mas havia mais partes de mim que eu não gostava. Então pensei, posso aceitar que este sou eu aqui e agora, e posso trabalhar nisso. Posso ser uma pessoa melhor. Mas então a outra parte era a tolerância. Eu realmente não tinha tolerância em relação às outras pessoas. Eu tinha meu plano, estava obcecado em mim mesmo, ia fazer minhas coisas, mas realmente não tinha tolerância em relação às outras pessoas. Mas nessa revisão de vida, pude ver quantas pessoas cruzam nossos caminhos o tempo todo. Interagimos com tantas pessoas em nossas vidas, e elas tomam decisões com as quais podemos não concordar. Mas essa é a vida delas, e essas são as decisões delas. E tudo bem, porque eu tenho minha vida, eu tenho minhas decisões. Então, após essa experiência, pude ser tolerante com as outras pessoas e suas decisões de vida. E também poderia ser tolerante com onde me encontro na vida, a situação em que estou, porque sei que posso trabalhar para a mudança. E então, a aceitação de mim mesmo, a tolerância em relação aos outros e onde estou. Isso foi realmente grande. A terceira coisa que eu tirei foi que eu era engenheiro. Eu via as coisas em preto e branco. Mas eu tinha acabado de ser lançado neste mundo de cores. Reconheci que há uma verdade que é um fato, certo? Mas também há uma verdade que é uma verdade pessoal, que reside dentro do nosso coração. Toda vez que encontramos uma verdade pessoal, nosso coração ressoa com ela, se expande junto a ela, e isso se torna uma espécie de guia sobre como viver a vida e como navegar. Então, essas três coisas, aceitação, tolerância e verdade, me ajudaram a passar cerca de 11 anos. Não compartilhei isso com ninguém durante esse período, e então tive uma segunda experiência. Tive a oportunidade de reviver não apenas tudo da primeira revisão de vida, mas também os 11 anos que vivi desde a primeira experiência. Vi o quanto realmente mudei. Não pensei que mudaria tanto, mas mudei. Realmente mudei. Apenas adotando aceitação, tolerância e verdade, e incorporando isso à minha vida. Eu havia mudado dramaticamente. Então, essa segunda experiência realmente me disse para começar a viver de acordo com tudo o que aprendi. Tive que aceitar que tenho uma família de almas. Tive que aceitar que eles estavam se comunicando comigo, porque um dos outros presentes da experiência inicial foi que eu recebia esses conhecimentos. Essa informação simplesmente chegava até mim, e eu não sabia de onde vinha. Mas como um bom engenheiro, eu testava para ver quão confiável era, quão verdadeira era, quão verificável era, e descobri que era, sabe? Então, ao longo desses 11 anos, eventualmente me senti confortável com esses conhecimentos intuitivos que estava recebendo. Mas depois da segunda experiência, comecei a ouvir o espírito de uma forma comunicativa. Eu via. Tinha visões, recebia, conhecimentos incríveis. E percebi que era minha família de almas se comunicando comigo. E algumas pessoas as chamam de anjos, outras as chamam de guias. Na verdade, não me apego aos termos, mas eles se comunicavam comigo. Cada um deles tinha um toque diferente, e todos possuíam forças e características distintas. Então, tive que aprender a lidar com isso e tive que aceitar a totalidade dessas experiências espirituais. Depois da segunda experiência, foi quando a vida começou a fluir um pouco melhor, porque comecei a viver,
tentei criar o que chamei de meu ministério silencioso. Eu não ia sair gritando que tive essas experiências, mas poderia viver de acordo com o que aprendi. E isso poderia ser um ministério silencioso. E isso me ajudou a passar até que tive um evento de vida realmente grande, onde fui diagnosticado com câncer de pulmão e ósseo em estágio 4. Esse câncer consumiu 2,5 ossos do meu tórax e minha coluna colapsou. Então, o câncer havia feito metástase. Encontraram lesões na minha bacia, no meu cérebro, nos meus rins, claro, na minha coluna, nos meus ossos, e estava se espalhando muito rapidamente. Eles nem iam me tratar, apenas iam receitar alguns analgésicos muito fortes, porque com uma coluna colapsada era incrivelmente doloroso. Mas, novamente, naquela experiência, tive quase como uma prévia da vida quando as pessoas vinham e me diziam como as havia afetado na vida, sabe? E isso foi em 2000. Então, agora estamos falando de 83. Depois 94, foi a segunda experiência. E agora 2000. Tive várias experiências espirituais nesse tempo, uma vez que comecei nesse caminho. Essa experiência realmente focou minha intenção espiritual e assim me permitiu ser quem realmente queria ser. Então, equilibrei abordagens holísticas junto com as tradicionais e recebi como um dom de fazer algum trabalho de cura em mim mesmo, o que agora faço para outras pessoas. Agora sou capaz de realmente fazer o trabalho para o qual fui chamado. Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se você quer aprender como criar um canal rentável no YouTube como este, clique no link na descrição e deixe-nos mostrar como.